Otílio Rodrigues, economista e doutor em economia, que interage aqui com a TV Centro-Sul, direto de Campinas, em São Paulo. Otílio Rodrigues, quais são os principais prejuízos que essa intervenção do Estado na economia causa para a sociedade brasileira? E essa intervenção, ela atrasa o processo de crescimento dos países? Em que medida? E quais seriam aí os caminhos para as sociedades avançarem? A propósito, que agora o governo está querendo meter a colher na história do Uber, dos aplicativos, né? E isso aí, segundo o senador Rogério Marinho, tem servido para enriquecer lideranças sindicais que praticamente não trabalham, vivem só de armar confusão para cima das pessoas, especialmente para cima dos empreendedores. Exatamente, esse é o ponto crítico, essa intervenção estatal. É bom que a gente diga, né? Quem me ouve falar já deve ter percebido que eu sou um liberal por convicção. Eu não estou dizendo aqui que o regime liberal é um regime perfeito. Existem algumas críticas que se faz a esse tipo de sistema produtivo, que há uma concentração de renda, sem dúvida, que há uma concentração do grande capital. Isso significa dizer que agora não é necessário o Estado zero? Não. Existe uma função do Estado, saúde, educação básica. Tem uma outra exceção, como por exemplo Singapura, que é um regime autoritário, ditatorial, porém é uma economia pujante, né? E agora mesmo a emergência da China está colocando em xeque também essas ideias de que democracia e liberalismo seria a única fórmula, como um dia aquele Francis Fukuyama escreveu um livro lá na década de 90, O Fim da História, onde ele achava que o único regime que existiria seria o liberalismo econômico. A humanidade é muito complexa, a natureza humana não dá para ser abarcada por nenhuma teoria e o futuro está em aberto. Então, a China está desenvolvendo um regime em que concilia produção econômica capitalista aliado à ditadura política, né? É um caso estranho, diferente de tudo que se viu anteriormente. Existem alguns questionamentos, vamos acompanhar para ver no que isso aí vai dar, se isso vai resolver o problema dos países. É importante que se diga que se você pegar qualquer critério para avaliar a superioridade de um regime, por exemplo, né, para não ser só uma questão de opinião, de narrativa, não, vamos pegar critérios objetivos. Por exemplo, vamos pegar o índice de produção de riqueza. Ora, a humanidade, durante 2.000 anos, 95% da humanidade viveu sob condições de pobreza extrema. O que é caracterizado pobreza extrema? É quando se vive, pelo o parâmetro da ONU, quando se vive com uma renda inferior a $2 dias, que seria algo em torno de R$10 ou R$300. Qualquer família, qualquer pessoa que viva com uma renda inferior a, vamos dizer, $60 ou R$300 mensais, viveria numa situação de extrema pobreza. As estatísticas demonstram, os historiadores econômicos comprovam através de estudos e estatísticas que em 1800, 95% da população humana vivia em condições de pobreza extrema, né? Ou seja, o que caracterizou a história humana foi a fome, foi a seca, foi a miséria. E agora vamos ver um outro critério, que é a produção de riqueza. Em 100 anos, de 1800 a 1900, a produção de riqueza no mundo triplicou. Depois levou mais 50 anos para triplicar de novo. Depois levou mais 25 anos para triplicar de novo. Se a gente compara a produção de riqueza em 2000, 2015, com a produção de riqueza 200 anos atrás, hoje o mundo vive, a produção é 100 vezes maior. Agora é claro que o regime liberal, capitalista, ele produz desigualdades, mas desigualdade não é sinônimo de problema moral. A questão é, sim, os mais competentes, os mais capitalistas, eles ganham mais, mas não tenha dúvida que você olhando sob qualquer critério, qualidade de vida, educação, segurança, acesso a bens de consumo, saúde, tudo, sobre todos os aspectos. Hoje, em 2000, quer dizer, o último estudo que tem é de 2015,
90% da população vive em condições muito superiores do que se vivia. A pobreza extrema foi reduzida em 90%. Então, sob qualquer critério. Agora, é claro, né, a produção de riqueza material não se confunde com felicidade interior. Tanto que existe um país chamado Butão, né, que a capital é Timbu, lá na cordilheira, lá na Ásia, né, que eles criaram um índice para medir a felicidade, ao invés do PIB. Eu não estou aqui defendendo que o PIB seja o critério de felicidade, jamais, né? Felicidade é algo interior. Depois nós podemos fazer um programa sobre isso. Porém, sobre a questão qualidade de vida, riqueza material, bem-estar, o regime liberal é muito superior e, apesar de tudo, esses interesses mesquinhos que a gente vê aí nesses grupos ideológicos, principalmente ligados à esquerda, né, e aos regimes comunistas e socialistas, e todo o mal, o malefício e o grande número de mortandade, eles são os maiores assassinos da história. Eu precisava colocar essas questões aqui, que não é uma mera opinião, mas são dados objetivos que estão aí para qualquer um consultar. Quando eu nasci, só tinha um poço tubular nos Picos, né? E eu ainda sou do tempo, Erivan, que eu ia buscar água, tinha um poço tubular ali na rua, antigamente era chamada 1º de Maio, acho que mudou o nome. A gente ia pegar água ali, não tinha água canalizada. Na minha casa, lá na rua São Francisco, não tinha energia elétrica, não tinha água canalizada, não tinha nenhum eletrônico, não tinha eletrodomésticos. Hoje, se você compara, mesmo as pessoas, porque o critério de pobreza ele mudou ao longo da história, o que uma família pobre hoje tem de acesso a bens de consumo, a qualidade de vida, é muito superior. Se você pega a história nossa aí do Nordeste, né, aquela grande seca do final do século XIX, 1890, que dizimou toda uma população, 1/3 da população do Ceará migrou, porque a fome, a seca matava todo mundo, a pobreza era uma miséria extrema. Eu ouvia histórias do meu avô contando, que os pais dele contavam, né, ali no final do século XIX, dos anos de 1800, 1890, e teve também outra grande seca lá nos anos 30, e as pessoas morriam de fome, porque não tinham o que comer. O grande problema do século XIX, sabe o que era? É que as roupas das pessoas que morriam nos hospitais, a administração do hospital tinha que cuidar para que não fosse roubado, para preservar, porque assim, comprar uma roupa era um luxo. A gente esquece de tudo isso. Nós esquecemos de quanto que a vida era dura. Agora, é claro, não estamos falando aqui de felicidade. Ter dinheiro não significa que você tendo dinheiro vai ser feliz. É outra discussão que depois nós podemos debater. Eu me lembro também que conheço um cara que é economista, agora é doutor em economia, e ele me disse, uma certa feita, que nada se consegue sem esforço. Parece que o grande problema dos esquerdistas e os da extrema esquerda é porque eles querem viver dos impostos que as outras pessoas pagam. Um detalhe, eu conheço uns comunistas aqui de Picos, e quando eles viajam, eles vão para a Europa, vão para a França, vão para a Inglaterra. Exatamente. Eles não vão para Nicarágua, nem para Cuba. Eles não vão para Cuba. Essa contradição, meu caro, o discurso é bonito, o discurso, sabe, do bem social, de promover, sabe, o paraíso terrestre e tudo mais, que vem desde Carlos Marx, né, desde Karl Marx. É bonito, é encantador. Você vê aí o próprio discurso do PT. Por detrás de tudo isso tem os sanguessugas, os carrapatos, que ficam no comodismo, por detrás, travestido desse discurso bonito, social, mas na verdade estão se aproveitando dos impostos que são gerados pela classe que trabalha. É muita contradição, é hipocrisia, porque falam mal do regime capitalista. Claro, a natureza humana não tem nada a ver com o regime. Tem crápulas, tem bandidos, tem safados na igreja, na economia, nos empresários, nos profissionais liberais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nós precisamos ficar muito atentos a esses discursos hipócritas, né? E desses falsos moralistas que ficam defendendo aí um discurso bonito, muito bem elaborado, mas
vamos dar uma olhada na sua prática. Criticam, como o próprio Chico Buarque, que é um gênio da música, né? Para mim, o melhor compositor da minha geração que eu conheci, tenho uma grande admiração pela obra dele. Mas pergunta onde que ele tem um apartamento. É em Havana? Não, ele tem apartamento em Paris, que é o centro do consumismo, que é o centro do capitalismo. Por que ele não vai morar em Havana, pô? Por que ele vai... Por que ele quer... o Fernando Henrique também era um outro socialista, né? Pergunta onde que ele tinha apartamento, né? Ele tinha apartamento em Paris. Então esse pessoal, todos essas autoridades chinesas e soviéticas do tempo da União Soviética, né, eram cheios de privilégios, criticavam o capitalismo, que é um regime maléfico, diabólico, do diabo, mas na vida pessoal se usufruía o máximo que podia das benesses e do bem-estar produzido pela população. Em resumo, como dizia o Tancredo Neves, canalhas, hipócritas.